Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nessa nublada manhã de domingo, 16 de agosto de 2020. Gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã um texto do livro de Salmos, um dos salmos mais conhecidos, mais amados, que é o Salmo 23. E o Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e a tua vara me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bem, meus irmãos, que maravilha de texto, né? O nosso Deus, a nossa completa provisão. O texto da mensagem de hoje, pela manhã na escola dominical. O Salmo 23, ele é um salmo, vamos dizer, como disse no começo, mais conhecido da Bíblia. Milhões de pessoas sabem recitá-lo. A sua mensagem, ela é um bálsamo para os feridos, consolo para os tristes, refúgio para os desesperados. Nós vemos nesse texto a sublime verdade de que Deus é a nossa completa provisão. A maior necessidade das nossas vidas, ela não é das bênçãos de Deus, mas do próprio Deus que nos abençoa. Essa é a nossa grande necessidade. A nossa alma tem sede do Deus vivo. Salutar que nós possamos compreender e refletir que o doador é mais importante do que a dádiva. Só Deus nos satisfaz plenamente. E quem é Deus de acordo com o Salmo 23? Como é que Deus se apresenta? Deus, em primeiro lugar, Ele é o nosso pastor. A língua hebraica, ela soa muito... algumas palavrinhas da língua hebraica nos soam assim, muito curiosas aos nossos ouvidos, né? Palavras gostosas de falar e atiça-nos a curiosidade, né? O Senhor é o nosso pastor, é o Jeová Roi, né? Quem é o pastor? O pastor é aquele que alimenta, protege, guia, disciplina. Esse é o significado, né, etimológico da palavra. Deus é o nosso pastor. É Ele quem nos conduz pelas veredas da justiça e nos faz descansar nos pastos verdejantes. Deus está conosco quando cruzamos os vales. Ele está conosco quando estamos no deserto, preparando-nos uma farta mesa. Ele é o pastor que nos acolhe nos braços e nos dá segurança. É o que a sociedade atual precisa, segurança. A nossa segurança não está nas ideologias de esquerda ou de direita, em posições partidárias, políticas. A nossa segurança está em Cristo, que é o nosso verdadeiro pastor. Salmo 23 também fala sobre o Deus que, além de pastor, ele é um Deus provedor. Jeová Jiré. O Senhor é o meu pastor, Jeová Roi, nada me faltará. A palavra Jiré, Jeová Jiré, né? Quantos sítios, quantos lugares eu já conheço. Casas de recuperação, Jeová Jiré, o Deus que provê, né?
Lembramos aí de Abraão, quando estava subindo com seu filho para dedicá-lo em holocausto a Deus. E o filho pergunta para ele, Isaac pergunta para Abraão, Senhor, papai, onde está o cordeiro para o holocausto? Ao que Abraão disse, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Não há situações na nossa vida em que a gente foi socorrido assim de forma tão surpreendente. Quantas vezes você já viveu isso na sua vida? Jeová Jiré, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus conhece as suas necessidades e a Bíblia diz que em Cristo cada uma das nossas necessidades serão supridas. Em Cristo você tem a oportunidade de ter suprido as suas necessidades emocionais, as suas necessidades afetivas, as suas necessidades de segurança e, por que não, as nossas necessidades básicas. Eu quero dizer para você que nos piores momentos da vida, ainda que passamos por carestia, a gente não passa fome. Eu queria relembrar daquele salmo que diz, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo mendigar o pão. Quero dizer para você que o Deus, Jeová Jiré, é aquele que, quando todos os recursos acabam, ele continua com seus celeiros abarrotados. É aquele Deus, Jeová Jiré, é aquele Deus que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Não apenas dádivas, mas a bênção da sua presença. Essa é de todas a melhor provisão. O verso 2 do Salmo 23, Deus nos faz repousar e dar descanso. Não é isso? Vamos voltar aqui ao texto do Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Jeová é o príncipe da paz. Cristo é o príncipe da paz. O rei Davi nos disse que o Senhor nos faz repousar e dar descanso. Davi foi pastor de ovelhas, e ele entende, sobre paz, porque Davi foi um homem de guerras, foi um homem perseguido, mas ele encontrava paz no meio das cavernas, ele encontrava paz em meio aos seus próprios inimigos. Lembre-se do período que Davi passou entre os filisteus, os grandes inimigos de Israel, ao tempo do rei Davi, e ali ele encontrou a paz que excede todo entendimento. Deus, irmãos, ele não nos dá apenas a paz, ele é a própria paz. A nossa paz, ela não é a ausência de problemas. A nossa paz, ela não é circunstancial. Ela é uma paz divina. O próprio Deus é a nossa paz. Se você tem Deus, a paz está em você. Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo vos dá. Na verdade, a paz que Cristo está dizendo é a paz de uma pessoa habitando em nós, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Jeová Shalom, que está conosco nas horas turbulentas da nossa vida, como fortaleza e refúgio. Vamos citar Filipenses 4:7, que diz que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que guarda o coração. Protege, que o blinda do medo, da ansiedade, da angústia e das impossibilidades. Deus é Jeová Roi, Senhor, nosso pastor. Jeová Jiré, Senhor proverá. Jeová Shalom, a nossa paz. Mas o Salmo 23 diz que o rei Davi nos informa que Deus nos guia pelas veredas da justiça.
No verso 3 ainda, né? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Irmãos, o refrigerar a alma. Deus é o Jeová Rapha, o Deus que cura. Outra palavrinha hebraica gostosa, né? Instigante. Jeová Rapha, o Deus que cura. É Ele quem trabalha em nossas almas, curando também o nosso corpo e refrigerando o nosso coração. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. É Ele quem leva as nossas dores sobre si e abre para nós uma fonte de consolo e refrigério. Em Cristo temos vida, cura, perdão e salvação. Quero citar aqui as palavras do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, versos 23 e 24, falando sobre os sofrimentos de Cristo e a finalidade do sofrimento de Cristo para a nossa cura. Ele diz lá: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fomos sarados. Cristo morreu em seu lugar, Cristo sofreu as vossas dores. Deus sabe o que é sofrer, o que é padecer. Então, aquilo que você está passando hoje, lembre-se, assim como que Cristo passou, os sofrimentos que Cristo passou na terra, eles foram superados, os momentos de separação de Deus, os momentos de isolamento, os momentos em que ele foi mal compreendido, até mesmo as chagas na cruz, as suas dores na cruz, até mesmo o sangramento dos seus pés da angústia, passou. Eu quero dizer para você que todos os nossos problemas um dia passarão. Eu queria que você fizesse prova disso olhando para o passado. O passado, ele é para nós uma fonte de aprendizagem e não um lugar para a gente travar a nossa alma. Nós precisamos olhar para frente, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Mas de vez em quando é bom a gente voltar e ver que as coisas que para trás ficaram, para trás estão. Acabou. O problema que você tinha quando tinha 9 anos de idade não é o problema que você tem mais hoje. As dificuldades, as limitações que você teve quando criança já não são mais. Lembra quantas pessoas já passaram necessidades no passado? Me lembro de uma família muito querida, que eu cresci com os filhos deles. Era o seu Valmir e a dona Hélia, né? Eu me lembro com muito saudosismo daquele tempo. Eles tinham 5 filhos. Aquele homem era um homem muito trabalhador. Ele trabalhava na Magnesita e também trabalhava como soldador nas horas vagas para poder dar conta das despesas e da construção da casa. E eu era criança junto com seus filhos e ali a gente ficava brincando o dia inteiro. Mas eu me lembro que eu adorava almoçar na casa deles. E naquele tempo de caristia, a comida era quase sempre arroz, feijão e ovo. Eu deixava de comer a comida lá da minha casa para poder comer arroz com feijão e ovo da dona Hélia. E aquele tempo passou. Todos os filhos daquele casal hoje estão bem situados na vida, pessoas de caráter e ética, e todos prosperaram, né? E hoje você vai na casa deles, tudo é superabundante. Louvado seja o nome do Senhor, né?
tudo passa. Os momentos, a dor passa. A doença passa. Deus pode te livrar da doença. Pode te livrar da doença. Porque Ele é todo-poderoso. Então, Cristo, por suas chagas fomos sarados. Lembra? Deus ele te dá a oportunidade, a graça da vida abundante, que é a cura das nossas emoções. Mas a gente pode seguir para frente, né? Deus ainda, no verso 3 do Salmo 23, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Além de Deus ser Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Roi, o Deus pastor, Jeová Jiré, o Deus provedor, Jeová Shalom, a nossa paz, Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós vemos aqui uma outra expressão da língua hebraica para Deus, outro nome para Deus, Jeová Tsidkenu, né? Que é o Deus nossa justiça. Irmãos, nós só andamos pelas veredas da justiça porque nossos pecados foram cancelados, a nossa dívida foi paga e as demandas da lei e da justiça foram plenamente satisfeitas pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz. Ele é o nosso pastor e a nossa justiça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o nosso privilégio. E essa paz, ela cura a nossa alma. Ela evita muitos problemas emocionais e psicossomáticos. Mas o verso 4 do Salmo 23 também está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Jeová Tsidkenu, o Deus nossa justiça. Jeová Shammah, o Deus que não nos abandona jamais. Mesmo que cruzemos o vale da sombra da morte. Jeová Shammah, o Deus presente. Deus está presente na hora da angústia e na hora da alegria também. Ele nunca nos desampara. Mesmo que sejamos infiéis, mesmo que fraquejemos, Ele permanece fiel e está conosco. Ele é a nossa sombra à nossa direita. Ele é quem nos carrega no colo, nos segura pela mão e ao fim nos recebe na glória. Jesus prometeu estar conosco sempre, até a consumação dos séculos. Não precisamos temer nada nem a ninguém, porque o Deus onipotente é a nossa companhia constante. E para finalizar, o verso 5 do Salmo 23 ainda diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Davi aqui nos informa que Deus nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Ele nos honra, derramando sobre nós óleo sobre a cabeça, nos proporciona profusa alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. Ele é a nossa bandeira e a nossa vitória. Essa palavra, nossa bandeira, essa expressão, né, Deus, nosso Jeová Nissi, aparece pela primeira vez quando Moisés atribui a Deus esse nome, lá no livro de Êxodo 17:15, quando se relata ali a vitória do povo de Deus sobre os amalequitas. Moisés, ele ergue um altar e ali ele chama Deus de Jeová Nissi, enfatizando a liderança de Deus que garante a vitória ao povo. Deixa Deus dirigir a sua vida, pois a vitória é certa, em nome de Jesus.
Que você possa ter fé para saber que todos os caminhos da sua vida estão guiados e dirigidos pelo Senhor. Nada acontece, nem a vida nem a morte acontecem por acaso. Não existem forças ocultas que possam competir com o programa divino na sua vida. Bondade e misericórdia, meu irmão, certamente seguirão a sua vida todos os dias, porque o justo viverá pela fé. E por fim, habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, te dando força, coragem, graça, misericórdia. Porque Deus é Deus presente em todos os momentos. É Jeová Nissi, a nossa bandeira. É Jeová Shammah, o Deus presente. Jeová Tzidkenu, que é a nossa justiça. Jeová Rafá, Deus é a nossa cura. Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová Jiré, nosso provedor. Jeová Roi, o nosso pastor. Aproveite a presença de Deus na sua vida e usufrua da abundância de vida que Ele prometeu em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.